Fala galera, eu sou o Heitor Facini e tá começando agora mais um vídeo do Buzzer Beater. Antes de começar a falar sobre o assunto dessa semana, você já segue a gente nas redes sociais? Se não, aproveita os links que estão passando aqui, medium.com ou facebook.com/buzzerbeaterbr. Vai lá e confere que nosso trabalho é show de bola. Hoje a gente vai discutir o assunto que foi pauta para qualquer veículo de comunicação que cobre o basquete brasileiro. A gente está falando das definições da Seleção Brasileira de Basquete. O CBB anunciou um novo técnico entre aspas, porque a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar no cargo, e também anunciou a primeira convocação recheada de jovens jogadores e de estreantes na Seleção Brasileira. Se liga aí, espera a vinheta passar que daqui a pouco a gente vai começar o vídeo. A primeira coisa que a gente quer falar é sobre a notícia do dia 27 de julho desse 2017. Nesse dia, a CBB finalmente anunciou quem ia ser o comandante da Seleção Brasileira de Basquetebol. No caso, César Guidetti, que conseguiu chegar na temporada passada às semifinais do NBB, levando o time do Pinheiros. Um fato interessante, uma história interessante, a principal história, na verdade, foi a forma com que o Pinheiros conseguiu vencer o Flamengo. O Flamengo que vinha de 4 títulos seguidos do NBB, era todo poderoso, era o elenco mais caro do NBB e também tinha o elenco mais estrelado. Mas vamos abrir os primeiros parênteses agora. Eles anunciaram o César Guidetti um ano depois que demitiram o Rubem Manhã. Ok, uma demora de um ano para anunciar um técnico é uma coisa meio complicada, né? Pô, é um ano sem saber quem vai comandar a seleção, sem saber como que vão ser a filosofia de quem vai comandar a seleção, sem saber como que ele vai guiar esse trabalho na seleção. Mas ok, nesse período a CBB teve um processo muito conturbado. A gente tem que lembrar que trocou toda a direção da CBB. Eu não sei como falar o nome dele, mas Gui Peixoto foi eleito presidente da CBB. Ele entrou com o lema de renovação e com o lema de botar a CBB nos eixos, austeridade, gastos mínimos, tudo para tentar dar uma limpeza na casa depois que o furacão Carlos Nunes passou e deixou uma dívida de quase 20 milhões de reais em caixa. Eles têm feito alguns trabalhos interessantes para isso, cortando alguns gastos, analisar primeiro o caminho antes de começar a caminhar nele. Nisso, o senhor Gui Peixoto está fazendo um trabalho muito interessante. Mas aí chega nesse anúncio da seleção brasileira dessa última semana, porque eles demoraram um ano para ter um técnico novo na seleção e ele é anunciado como interino. Como assim? Um técnico interino para uma seleção brasileira. A gente sabe que normalmente alguém vira um técnico interino quando você ainda está em procura de um novo técnico. Peraí, um ano não é o bastante? Tudo bem, o Gui Peixoto não está no comando da CBB durante um ano, mas 6 meses não é o bastante para definir um nome? Parece que dá o ar de que você não está confiando no trabalho do César Guidetti, que foi anunciado como técnico da seleção, e também chega no ponto de que você só anunciou o César Guidetti porque tinha que anunciar alguém. Não parece que você está dando respaldo para ele conseguir desenvolver sua filosofia. Parece que o César Guidetti está fazendo um estágio no cargo mais alto do basquete brasileiro. A gente sabe, a CBB não tem dinheiro para contratar e o que aparenta é que será que daqui a um ano a gente não vai ter dinheiro e a gente pode contratar alguém que passa mais confiança do que o Guidetti? Então eu acho que esse foi uma falha tremenda da seleção brasileira. Não anuncia como interino. Você não precisa colocar uma multa muito alta para rescindir. Você pode fazer 1000 coisas, mas não anuncia como interino. Você não está passando confiança, tanto para a imprensa, que vai te cobrar muito, tanto para o próprio César Guidetti, quanto para os jogadores que vão ser convocados. Imagina se você é um Nenê da vida. Tudo bem que o Nenê é uma pessoa que não faria isso, mas imagina se ele vai lá e não concorda com uma coisa que o Guidetti passa para ele fazer durante o treino. Você vai obedecer? Não, porque o cara é interino e você é um cara que tem experiência de quase 20 anos de NBA. Entende o que eu tô falando? É muito complicado isso, de você colocar um técnico interino numa seleção brasileira depois de tanto tempo. Bom, passados 2 dias do anúncio do César Guidetti, eles anunciaram a convocação da seleção para a Copa América. A partir de agora, a Copa América de basquete não vai dar mais vaga para a Copa do Mundo de basquete.
apenas os 7 primeiros colocados irão para o Pan-Americano. Ou seja, não diminuindo o Pan-Americano, que tem uma história muito grande com o ouro que o Brasil ganhou em cima dos Estados Unidos em 1987, e nem diminuindo a Copa América. Mas é uma competição que você pode aproveitar nesse momento de renovação para testar novos valores. Por isso, César Guidetti definiu a convocação da seleção brasileira como: na armação foram Davi Rossetto, de 23 anos, do basquete cearense, Alexei Borges, do Franca Basquete, de 21 anos, Arthur Pecos, de 22 anos, do Flamengo, Jorginho de Paula, do Houston Rockets, e Fúvio, do Vasco, de 35 anos. Ou seja, tirando o Fúvio, todos esses jogadores têm de 23 anos ou menos, e todos eles, incluindo o Fúvio, disputaram a última temporada do NBB. Para as alas, Derek Ramos, de 23 anos, do Brasília, Jimmy, do Mogi das Cruzes, de 27 anos, Danilo Fusaro, de 23 anos, do Minas Tênis Clube, Léo Mendel, de 24 anos, do Franca, mesma coisa. Apenas o Jimmy tem mais de 25 anos, os outros são tudo menores dessa idade. Uma renovação muito tremenda e só de jogadores que jogaram no NBB. Agora vamos para as posições de ala pivô. A gente tem Lucas Dias, do Paulistano, com 22 anos, Bruno Caboclo, do Toronto Raptors, com 21 anos, Arthur Bernardi, de 27 anos, do Caxias do Sul, já foi pro Pinheiros também, Gemerson, de 24 anos, do Pinheiros também. A gente tem também o Antônio, de 23 anos, do Franca. Aqui a gente tem uma diferença, o único jogador da NBA convocado é o Bruno Caboclo, mas quem acompanha a NBA sabe que o Bruno Caboclo não é tanto jogador da NBA. Ele tá junto do elenco do Toronto Raptors, mas ele fica mais na D-League hoje em dia, e não tem tanto destaque na rotação do Toronto. Mas, novamente, jogadores de no máximo 27 anos. E para a posição de pivô, a gente tem o Renan Lenz, do Gossil Bauru Basquete, de 25 anos. A gente tem o Rafael Hetzheimer, que jogou em Porto Rico como seu último clube, de 31 anos. A gente tem o JP Batista, de 35 anos, que jogou pelo Flamengo. Tem o Rafael Mineiro, de 29 anos, que jogou pelo Flamengo na última temporada e se transferiu para o Franca. A gente tem o Lucas Mariano, de 23 anos, que jogou pelo Brasília. E a gente também tem o Wesley Senna, que jogou a última temporada pelo Contagem Towers na Liga Ouro e se transferiu agora para o Mogi das Cruzes. Aqui tem jogadores um pouco mais velhos, como Rafael Hetzheimer, JP Batista e Rafael Mineiro. Mas segue a toada de jogadores estreantes para a seleção, como é o caso do Wesley Senna e do Lucas Mariano, que, se não jogaram, tiveram no máximo poucas chances pela seleção, onde chegaram a ser convocados de vez. Certo, temos 20 nós aqui, eles vão ser reduzidos para 12. O que eu acho dessa seleção? Acho excelente aproveitar esse momento para renovar. Não foram nomes como Raulzinho, como Felício, como Lucas Bebê, mas a gente sabe que esses nomes não precisam ser tão testados quanto esses que foram convocados. Quem aproveitar essa chance e agarrar pode ter certeza que vai participar desse processo de renovação até o ciclo olímpico, se a gente conseguir se classificar para a Olimpíada. E tem nomes que eu considero de muita valia, como Alexei Borges, como Davi Rossetto, como Lucas Dias, como Bruno Caboclo, como Lucas Mariano. Tem uma seleção recheada de jovens jogadores que podem virar grandes jogadores do basquete brasileiro e mundial no futuro. É uma seleção que tem nomes que dão uma esperança, uma rejuvenescida, que dá uma animação de você acompanhar basquete. E por isso eu dou meu voto de confiança para essa seleção brasileira. Só que, importante isso, ter calma, ter paciência. Os resultados não vão vir de uma hora para outra. A gente sabe que os principais jogadores brasileiros já estão nas fases finais da sua carreira. O caso de Alex, o caso de Marquinhos, o caso do próprio Nenê, do Varejão, do Thiago Splitter. Ou seja, esses caras que vão ser os caras que vão comandar o basquete no futuro. Por isso que é importante acostumar eles com a seleção brasileira. E outra coisa que é muito legal de ver, a gente olha e vê que a maioria desses caras do NBB tem um basquete de seleção brasileira. E eles são jovens. O NBB deixou de ser aquele basquete de um tempo atrás, que era basicamente os principais jogadores não surgiam aqui. Eles vinham de fora e eram jogadores que estavam perto de se aposentar. A gente tem muitos bons valores jovens aqui no Brasil jogando basquete. Isso é muito legal de ver. Mas tira o Guidetti de interino, CBB. Sério? Não faz sentido isso, porque
É aquilo que eu falei, você não tá passando confiança para um treinador de seleção brasileira, que é o cargo mais alto do basquete brasileiro para treinadores. Tira ele de interino. Efetiva ele, coloca ele como técnico da seleção brasileira, não como técnico interino da seleção brasileira. Sério, é muito melhor, Silvia. E aí, concorda com a minha opinião sobre a convocação da seleção brasileira? Se tem outra coisa que você gostaria de acrescentar, comenta aqui na caixa de comentários. Também manda sua crítica, sugestão, dúvida, etc pra gente, que a gente vai ficar muito honrado em responder vocês. É isso, galera. Semana que vem tem mais. Espero que você gostou do conteúdo. Se gostou, já dá aquele joinha, já compartilha pros amigos, já chama os parceiros pra curtir e se inscrever no nosso canal. E você também, se não tá inscrito, não se esquece de se inscrever. Falou, até mais.